estou aqui hoje com dois gigantes da educação física. Eu não vou nem falar muito deles, porque eles vão mesmo falar sobre a profissão deles, que é incrível, nesse movimento Bora Ser Feliz, apesar de... e se vocês estão também, eu quero apresentar o Fernando e o Thiago, são dois gigantes. Vocês estão com um projeto agora, antes de vocês se apresentarem. Como é que é esse projeto aí? Me conta. Então, esse projeto inicialmente começou com o Thiago. Né? Eu tive uma visão de observar o Thiago. O Thiago foi meu estagiário. Ele foi meu estagiário, não diretamente, mas na mesma academia. Trabalhava com outros colegas. Mas a gente nunca teve muita conectividade em amizade, né? E o tempo foi passando, a gente começou a se conhecer e fizemos uma amizade mais sólida. Eu resolvi chamar o Thiago para desenvolver um projeto. A gente tinha um outro projeto, a DTX, que não fluiu com outro amigo nosso, mas falei, Thiago, a gente tem que continuar, você é um cara de potencial, vamos ter que monetizar esse conhecimento. Eu sempre tive muita habilidade para trazer pessoas de gestão. E ele é um cara acadêmico, ele só ficava em laboratório. Então, ou seja, juntou a fome com a vontade, o pique e o cérebro, aquela fome com a vontade de comer um com o outro. Exatamente. E aí o Thiago, tá bom, vamos lá, vamos começar. Começamos sozinho, e aí depois ele trouxe a Carol, que é a parte que faz a parte de mídia social, nossa. Bacana. E aí ela tem toda uma estrutura por trás e fundamos a Quinase Cursos. Quinase Cursos. Quinase Cursos. E agora se apresenta pra gente falar. Da proteína? Quinase proteína. Oh, bacana. É uma proteína, né? Então vamos lá, vamos nos apresentar e para dizer agora depois dos cursos, né? Então, depois disso quando é que vai ser lançado, tudo, eu quero saber. Então, eu me chamo Fernando Félix, como a Martinha já disse aí, eu trabalhei com ela há muitos anos. Quem é o Fernando? O Fernando é um profissional de educação física, onde evoluiu profissionalmente, apesar de alguns contratempos na minha vida profissional, eu consegui evoluir, né? Eu falo que o início da minha profissão foi muito difícil, porque eu morei dentro de um tatame, vim de comunidade, né, da favela do Beira-Mar. Quando você olha para trás, Fernandinho, a gente vê do quanto a gente é capaz e não se dá conta. Sim, sim. E eu era um jovem que eu não tinha perspectiva de nada, né? Então, assim, eu não sabia o que eu queria da vida. E aí eu entrei num projeto social, na Associação de Moradores, onde um amigo meu fazia jiu-jitsu, e comecei a participar, e aí o dono do projeto me levou para uma academia, que era o Vinícius, que é um cara até muito bom, depois eu posso te apresentar, 9 vezes campeão mundial. Caramba, cascudo. E ele pegava os jovens com potencial e ajudava, levava para a academia dele, eu fui faxineiro, eu dei aula de graça, então comecei a fazer educação física. Isso, quantos anos você tinha, Fernando? Eu comecei com 15 no jiu-jitsu. E aí eu fui começar profissionalmente a crescer dentro do jiu-jitsu com ele me incentivando, porque eu também mesmo assim eu não queria, né? Eu não sabia o que eu queria. Eu queria só trabalhar, ganhar um dinheiro para curtir. A gente não sabe nem sonhar quando você não tem nada. Quando você acha que você não tem perspectiva, você acha que aquilo não é para você. Zero. E aí ele começou a me inspirar, a esposa dele era professora de educação física, a Kátia. E aí eu comecei a estudar educação física através dele, né? Foi ele então ele foi sua inspiração. Foi inspiração. E aí, dentro disso, eu comecei a estagiar no primeiro período, em 2000 para 2001. Aí comecei a estudar, tal, me formei. Aí ele me chamou. Essa história é bem bacana. Ele me chamou, se formou, parabéns, tal. Vou assinar tua carteira. Aí eu falei, pô, fiquei feliz, muito né? Obrigada. Vai assinar minha carteira. Ele, tá bom, com R$300. Eu, putz, e aí? Calma aí, aí começa a vir um monte de questionamentos da profissão. Pô, me formei em 3º grau, a faxineira ganhava 700. Eu falei, pô, vou ganhar 300. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, aqui não é teu lugar. Eu fiquei com raiva, eu fiquei sem falar com ele anos. Não, existem pessoas que impulsionam a gente para frente, mas que naquele momento a gente não percebe que elas estão tentando ajudar. Eu era jovem, né, Martim? Então, assim, eu não tinha... faz parte para disciplinar a pessoa. Para disciplinar. Eu era muito jovem, eu não sabia com relação a essas coisas. Eu achava que eu estava ali já há muitos anos, eu queria ficar ali. Só que ele falou, não é assim. Meu pai é feirante, minha mãe é empregada doméstica, limpava pôr de gasolina. Eu falei, não quero isso para minha vida. Aí eu fui para casa chorando pra caramba, com raiva, né?
pro terceiro Revoltado. grau. Revoltado, porque, pô, me Claro, formei... era o teu sonho. Era meu sonho. De repente ficar ali dando aula. Era meu sonho. O teu pô, futuro. O meu futuro. Pois é, o meu futuro. E aí ele... Não falei mais com ninguém, saí, abandonei. Abandonei. Primeiro, quando ele falou isso, abandonei, nunca mais voltei na academia. Largou o jiu-jitsu. Larguei tudo. Não, larguei tudo que eu tava fazendo com ele, eu larguei. Fui fazer em outro lugar. E aí, cara, é até engraçado que eu comecei a procurar emprego da pior forma possível, porque eu não sabia mexer na internet. Um amigo meu, Rafael, sabia mexer na internet. Eu fui na feira, peguei R$50 com meu pai, fui no trabalho da mãe, peguei o Rio Card dela e falei, mãe, vou procurar emprego na Zona Sul. Aí ela, tá bom, meu filho, me deu o Rio Card, meu pai me deu R$50, fui no Rafael faz um currículo pra mim, não tinha nada pra colocar no currículo, tinha acabado de me formar. Rafael fez pra mim, eu fui, comprei 60 envelopes de papel pardo, botei tudo dentro, no papel pardo. Sem pensar duas Sem vezes. pensar. E acordei 4h15 da manhã, peguei um ônibus em Caxias, soltei na Central, fui pro Leblon, vim do Leblon até o centro do Rio, entregando currículo. E aí me abre assim um pensamento, não sei se vocês vão concordar. Quantas pessoas às vezes ficam dando desculpas, mas isso não tem dinheiro, isso não dá para... Quando você quer e você acredita, você vai fazer, né, do limão você faz a limonada. Foi. Você não tinha perspectiva nenhuma, você estava decepcionado com aquilo que para você era o teu caminho profissional, mas você não desistiu. Isso é muito legal. Eu não desisti, eu perseverei. Só que, nessa entrega de currículo, uma academia em Copacabana me chamou, chamada Ultra Fitness, ficava frente ao Forte Cantagalo ali, e a Pergos me chamou. Foi assim que a gente... Foi assim. Para quem não sabe, a gente vem da mesma área de educação física. Isso. Eu trabalhei com o Fernandinho quando ele tinha 23 anos. 20 aninhos, olha isso, né? Tem tempo. Tem muito tempo. E foi assim que a gente se conheceu e criou uma história de amizade que dura aí não sei quantos anos, mais de 20, né, muitos Fernandinho? anos, tem uma hora pra sair um pouquinho. Foi de assim que você entrou para Pergos? Aí eu entrei na Pergos, aí você vai entender. Magrelinho. Magrelinho. Eu era do jiu-jitsu, né? Então, eu era da luta, então tinha que ser magro. Atlético. Sempre foi atlético, Aí, o Gustavo me chamou. Eu entrei no lugar do Sorriso. Lembra? Cara, Sorriso, claro. O Sorriso tava indo pra Barra, e aí eu caí de paraquedas lá. Faz uma provinha aqui. Não sabia nada disso. Você vê que a gente trabalhou tanto tempo juntos, eu não sabia. Fiz uma prova, me levou lá pra cima, pra salinha, fez uma provinha, o André. Prova? Uma provinha. Você gosta de dar. Fez uma provinha pra mim, eu fiz a prova. Aí ele, tá bom, vamos lá. Você vai, gostei de você e tal. Só que você vai trabalhar aí de graça, 6 meses. Aí eu... Caraca, parece que a coisa, né? De novo, não. Eu falei, de novo, meu irmão. Lembra que tu pensa, cara, de novo. Só que eu olhei o potencial da Pergos, eu já sabia da Pergos, só que eu não vivenciei aquilo. Aí eu falei, cara, eu vou ficar. Aí com o dinheiro da academia da outra, que eu fui chamado também, era R$700 na época, eu usava para me alimentar, me locomover. E o transporte. E o transporte. Não sobrava nada. Não sobrava nada para mim. E muito ruim para eu ir embora, porque eu tinha que pegar um ônibus no Rio Sul, pegar e ir para a Central, da Central pegar outro ônibus para minha cara e andar mais um tempo para poder chegar em casa. E eu tinha que acordar 4h15 para ir de novo para academia. E eu fiz isso por 4 anos. E aí... Fernandinho, eu tô pensando aqui, né? A gente trabalhou quantos anos juntos? Mas eu não contei porque... Eu nunca imaginei isso. Eu não contei para ninguém, quase ninguém sabe. Foi o que a gente viu ali no off ali, né? Eu falei, preciso falar coisas que você não sabe. A gente não sabe da história do outro. Aí você vê, né? A gente não sabe o que o outro passa, o que a gente às vezes... até outro dia o Sam me mandou um vídeo, 18 minutos, falando exatamente isso. A gente às vezes não tem tempo, assim, não percebe o que o outro está passando, né? Mas tem uma história muito legal. Aí continua falando. Nesse processo, processo eu comecei a trabalhar de graça. Perrengue, né? No perrengue, com meu dinheiro para comer, dinheiro para ir embora, dinheiro para comer. Só que eu percebi que eu não estava conseguindo, o horário estava ficando pesado para mim. E eu não ganhava nada da Pergos. Aí um belo dia a dona Yara me chamou. Tá acontecendo, o Gustavo também. Falei, cara, tá acontecendo que, eu não tô conseguindo, tá dando, mas eu vou continuar, eu vou dar meu jeito. Mas eu vou continuar. Aí liguei para uma tia minha, né? Essa história eu vou contar, porque eu preciso contar, preciso citar nomes. Liguei para uma tia minha assim, tia, eu morava no Tabajara. Eu preciso
sair de Caxias, começar a morar na Zona Sul para ficar mais perto do trabalho. Mais barato e mais rápido. Aí ela falou, não, tá bom, meu amigo, tá bom, pode ser, pode vir e tal, você vai contribuir com X valor, né? Aí eu falei, vou contribuir com X valor que eu já não tinha, mas pelo menos eu não tinha o dinheiro da passagem. Falei, então vou dar aqui. Pelo menos estava mais perto. Estava mais perto. E aí a gente teve uns problemas pessoais, né? Não vem ao caso. Não vem ao caso. E aí eu voltei de novo para ir para Caxias, só que não estava dando. E aí eu morei, que eu falo assim, eu dormia na rua. Durante um mês eu morei na rua. Que Sabe isso? aonde? Não tem um Belmonte? Tem. Aquele mergulhão ali. Que Eu ia embora, isso, Fernando? lavava minha roupa lá em cima, ninguém via. Lavava isso, no eu não chuveiro da sabia perna. nada disso. E aí eu... Aí tem tanta gente que desiste, né, sem nem tentar. Isso. Aí quando eu olha comecei assim, a passar por esse processo, o Gustavo, agora tu vai começar a ganhar 15 reais hora, 5 reais hora aula. Aí já melhorou. Aí depois fui para 12, depois fui para 15. Eu saí da perna ganhando de 20 quase na época, quase ninguém fazia isso. Com quantos anos lá, Fernando? Eu fiquei de 2006 a 2013. Um bom tempo. Fiquei um bom tempo lá. E aí, dentro desse processo todo, o PC me chamou, que era a Academia do Centro, onde eu virei coordenador. E aí aluguei um espaço pequenininho na Cruz Vermelha, onde só me cabia, mas eu já conseguia juntar dinheiro na época. Então fiquei lá e conheci uma outra parceira, a Daniela, enfim, fui evoluindo. O que eu quero concluir hoje? Hoje eu posso falar assim, resumindo isso tudo, esse pouco que eu falei, tem mais coisas por trás disso. Hoje, financeiramente, eu não posso reclamar da minha vida, né? Eu vivo a educação física, eu ganho dinheiro com a educação física. A educação física, hoje eu posso fechar com um projeto com um amigo meu profissional, onde a gente pode crescer junto, onde eu tenho outro projeto. Na verdade, eu tenho duas empresas, a Quinase, a empresa de consultoria, e tenho minhas aulas de personal, e hoje eu vivo o dinheiro que eu consegui juntar, eu trabalho no mercado financeiro, onde eu visto dinheiro como buy hold. Olha isso. E eu faço isso. Então, O cara que dormia ali debaixo da ponte, literalmente, né? vai No ter uma mergulhão. história que o Thiago vai confirmar. Eu falei, acho que foi pra você. Eu morei no melhor lugar do Flamengo, onde você, na minha casa, tu via a praia. E eu tava conversando com a Flávia, assim, a gente até me arrepio falar essa parada. Flávio é o seu anjo, né? Que todo mundo saiba. Flávio é uma maravilha. Eu falo assim, eu tava um belo dia na janela, assim, desse local, até onde o pai dele ficou, olhando pra praia. Aí eu falei assim, caraca, eu já fiquei ali um mês ali, ó, logo naquela virada ali. Ela não sabia da história. Não sabia. Eu ficou sabendo esse pouco tempo. A Flávia. A Flávia. Ele já tinha me contado. Eu já tinha contado pra ele. Aí eu morei ali, ó. Fiquei ali um mês. E hoje eu tô aqui, mano. Eu passava ali quando eu Um ia... apartamento de 140 metros quadrados. Pô, que é do Flamengo. É um bom apartamento. Bom, excelente. E aí eu passava, quando criança, naquela rua. Quando eu ia pra Praia de Calote. Saia lá de Caxias. E eu olhava pra baixo e eu veio a cena de infância, 10 anos sem camisa, só com a bermuda, pra ir pra praia com os amigos. E via naquele prédio todo, assim. Pô, morei dentro de um apartamento pequenininho com a minha mãe de empregada doméstica em frente a Arco Verde. Sim. Cara, tem muita coisa que a gente passa, que pouca gente... Imagina. E eu estar aqui hoje contribuindo com isso é muito legal, porque me faz me expressar um pouco sobre isso. E que colocar também para fora e inspirar outras pessoas, que o objetivo da gente é sempre esse, Sim, mostrar. sim. Agora, Fernandinho, o que você acha? Que sempre tem alguma coisa que faz a gente ir mais à frente. O que você acha assim, que foi a tua mola propulsora? Foi a vontade de vencer? Teve uma vez uma amiga minha que o que fez ela vencer foi a raiva que ela tinha de alguém da família, que eu não lembro direito. Então, o que foi o sentimento? Vamos falar de sentimento agora, porque a gente tem alguma coisa... eu vou dizer sobre mim. Eu acho que o que me fez seguir em frente... Eu fui criada por uma avó que era muito espirituosa, muito... Então, eu acreditava muito em Deus. Passando aquela total, eu falei assim, Deus tem alguma coisa reservada para mim. Então, eu acho que, para mim, o que me empurrou foi acreditar que Deus tinha alguma coisa boa para mim. E você? Então, Marta, pra mim nesse aspecto, foi uma cena já de infância,
onde eu devia ter uns 12 anos. Meu pai estava na feira, num sol de 40 graus. E eu comecei a trabalhar com meu pai na feira. E eu via meu pai, um senhor de idade já, pegando um saco de batata de 50 quilos, botando na barraca. Eu virei para ele, eu não quero aquilo para minha vida. Eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não quero ser igual ao meu pai. Onde todo mundo tem um sonho de ser igual ao pai, eu falei, eu não quero aquilo. Eu não quero ficar na feira, vendendo aquilo, no sol. Porque no começo foi muito sacrificante, porque eu saía da escola, ia pra feira, saía da feira com meu pai, cara, isso todo dia. Não tinha perspectiva de... Nem tinha uma vida de criança. Não tinha vida de criança. Eu não tive vida de criança, eu sempre batalhar para ter as coisas, construir coisas, né? Mas se você olha hoje para trás, isso não foi bom? Não é? Foi bom, porque eu acho que Deus tem um propósito para cada um, né? Eu acredito muito em Deus, um cara que eu sou muito temente a Deus. Serviu. Eu acho que hoje eu sou o que sou por conta da diversidade, né? Isso é o que eu tenho que estar falando. Casca, né? A gente fica cascudo. Encascora, né? Então... Sabe uma coisa que eu brinco? Eu falo assim, eu tropeço, mas não caio. Entendeu? Eu tropeço, porque na vida a gente vai ter os tropeços. Mas vamos lá, sacode a poeira e vamos embora. A vida ensina. É a forma de evoluir, né? Então, assim, eu sei que como tem essa história, tem milhares de brasileiros que têm a mesma história que eu, até pior, coisa pior, né? A gente está falando aqui um resumo de um resumo. E tem um outro detalhe que até a gente estava falando antes de começar a gravar, né? A gente escolher educação física há anos atrás era uma profissão que, imagina a gente pobre e ainda escolher educação física, porque você ainda tinha que dizer assim, você tem que ser advogado, você tem que ser médico, você tem que ser menos um bom educador físico. Exatamente. Você vai morrer de fome. Exatamente. Eu porque escutei era muito isso que a gente passava. Eu escutei muito isso. Você pobre ainda vai escolher educação, tá ferrado. E hoje você olhar para trás e falar assim, eu era pobre, escolhi educação física e hoje em dia eu tenho a vida confortável graças à educação física. Marta, é você acreditar naquilo que é o teu dom natural e nos teus sonhos. Eu fui muito contra o sistema, né? Porque eu tive a oportunidade de ser fuzileiro naval. Eu passei na prova de fuzileiro naval e menti para minha mãe que tinha passado. Me viram o meu nome e falaram para ela, porque o sonho da minha mãe era ser... Você mentiu que não tinha passado? Eu menti que não tinha passado, só que o meu nome saiu no diário oficial. Você sabia o que você queria, então? Eu não queria ser aquilo que ela queria que eu fosse, entendeu? Então eu queria ser o que eu quisesse ser. Agora, o que eu ia ser eu não sabia. Só que eu não queria aquilo pra mim, pra minha vida. Mas não é fácil a gente ter coragem de não seguir alguns padrões e viver aquilo que a gente... Tem um livro que eu gosto muito, que é O Óbvio que Ignoramos. Eu sempre falo desse livro, que ele fala sobre a Gisele Bündchen, sobre o Obama, que ele diz assim, se você tem um filho... e ele é bom em matemática, mas ele é ruim em português. Aí você paga um professor particular para ele ficar bom em português. Só que aí ele se torna bom em português e inibe o dom natural dele. E cresce uma pessoa de sucesso. Mas aí junto com esse sucesso vem às vezes uma depressão, uma ansiedade, frustrações, porque ele não vive o talento natural dele. Então é muito difícil a gente ir às vezes contra os pais que querem o nosso bem, isso é inegável. Eu não tenho dúvida. É inegável. Mas a gente precisa aprender a construir nossa história, de verdade. Também não é da boca para fora, é você... Saber a hora de intervir também. É isso aí, Isso isso aí. É isso aí, bacana. É isso, então essa é um resumo da minha vida, né? Tem várias coisas que eu posso estar falando aqui depois, futuramente, em outra ocasião. Mas o início é isso. A inspiração foi ver meu pai... Não quero passar por isso, quero fazer diferente. Quero ser diferente. E aí eu comecei a fazer a minha vida, pautar a minha vida em esforço. Porque, tipo, eu posso falar abertamente, eu não sou um cara inteligente, eu não tenho facilidade de aprender. Isso é muito legal que você está falando, porque as pessoas acham assim que só vai ter sucesso aquele cara que é inteligente, não é quem quer, né? Eu aprendi a ler com 9 anos de idade. A minha mãe... aquela história, o improvável deu certo, eu fui expulso de 2 escolas. Quando eu vim para cá, para a Zona Sul, morar com a minha mãe num apartamento, empregada doméstica, a patroa da minha mãe era pedagoga, Dona Glorinha, já falecida, o marido dela era tesoureiro da Globo. E aí eu tinha muita habilidade com desenho. Aí ela me botou naquele colégio Sacré-Cré. Sei. Eu não durei 2 meses. Por quê? Tira um garoto de Caxias, analfabeto. Não estava. Eu estava no CIEP, velho.
É um universo completamente diferente. Aí me mandaram pro Dom Aquino, eu fui expulso do Dom Aquino e me mandaram pra uma escola em Porto Rico, lá em cima de Botafogo, ali perto do Morada do Sol. Sim. Lá tinha educação especializada e eu tive alguns problemas de aprendizagem, né? Dislexia. Normal, né? Normal. Porque também... E depois eu fui. Mas eu tenho minhas dificuldades de aprendizagem. Não me para. Às vezes eu fico irritado comigo certas coisas que eu não entendo, né? Às vezes colocações de pessoas. Mas, cara, eu pego as minhas conclusões. Thiago riu aí, deve ter alguma história aí. Não, é com ele muito. Ele é teimoso. É teimoso? Ele acha que eu sou teimoso, mas às vezes eu tento argumentar com ele. E aí eu explico para ele, falei, Fernando, olha, tudo na vida é muito complexo. A gente tem mania de simplesmente falar que é preto no branco e branco no Não preto. é, não é. Então, porque assim, a teoria é de complexidade. Sim, a minha vida eu levei assim e funcionou. Então, condicionalmente, eu acho que vai funcionar agora. Mas vamos pra todo mundo. Não, e tem um negócio que fala assim, que é muito legal, que quando você cresce, você não cabe mais ali. E isso que o Thiago falou tem tudo a ver. Porque tem momentos da nossa vida que a gente tem que se flexibilizar e falar, eu não sei tudo. E não é sempre assim do jeito que deu certo, sempre que vai dar agora. Sim. Porque eu evoluí, eu cresci. Então eu preciso aprender coisas novas, eu preciso me dobrar a certos conceitos. Foi assim que eu fui parar na Febracis. Entendeu? Foi assim que eu fui parar na Febracis. Porque eu entendi, na Febracis, eu parei na Febracis pelo empurrão da minha ex-mulher. Quando a gente fez terapia de casal, né? A gente teve muita briga, eu me separei, a gente fez terapia de casal, onde o terapeuta perguntou assim, o que você vê de bom nele e o que vê de ruim? Aí ele só sabe falar de frango e batata doce. Eu falei, nunca mais ninguém vai falar disso de mim, velho. Ninguém, limitado. Eu comecei a me desenvolver, tanto que eu comecei... Mas você podia ter ficado com raiva dela Sim. e projetar a culpa nela e continuar no mesmo. Não, eu fui... Mas não, eu quero ser uma versão melhor de mim mesmo. Aí fiz terapia, até hoje eu faço terapia, né? Até hoje, eu acho que é importante. Tem que fazer. Todos os profissionais, todas as pessoas deveriam ter essa oportunidade. Hoje eu posso me dar essa oportunidade de pagar um terapeuta e tal. Faço terapia de casal com a Flávia também, porque eu entendo que eu tenho as minhas mazelas, que até hoje elas vêm. Eu tenho que controlar um monstro que está dentro de mim. Eu falo monstro na forma não pejorativa. Eu vou falar diferente. Eu também falo que eu tenho um monstrinho dentro de mim, porque a gente tem a nossa história que a gente precisou suprimir. Suprimir. Então a gente mas eu falo assim, hoje em dia, eu não tenho que guardar esse monstrinho, eu tenho que abraçar ele. Porque, às vezes, a nossa história é tão dolorida, né? Tão difícil, que a gente quer suprimir ela, mas você tem que abraçar ela. E a gente colocar para fora, a gente mostrar que... Aquilo que eu falo, a nossa história se assemelha com de um monte de gente. E talvez, assim, sirva para a pessoa falar assim, caramba, olha o que ele passou. É o improvável, né? Você não era um cara mega... Porque, às vezes, o cara é pobre, mas é mega inteligente. Não era. Mas você foi lá, você não desistiu, você é inteligente, tá? Ele é muito resiliente. Você é inteligente. Você pode até achar que não, mas você ter a coragem, a força para ter uma resiliência, quando o mundo está te dizendo não, não é para qualquer um. Não, outra coisa que é não é para qualquer um. Eu já falei isso com ele já. A inteligência, existem diversas formas de múltiplas inteligências. Isso já está comprovado cientificamente há muito tempo. Então, assim, tem inteligência espacial, matemática, física, com língua. Social. Então, assim, o Fernando tem habilidades dos quais fizeram com que ele se reinventasse cada vez mais e melhorasse cada vez mais, não apenas na profissão de educação física, mas também no que ele se propôs a fazer ao longo da vida dele. Então, eu acho que isso é importante. Tudo, né, Thiago? E a resiliência que ele tem, que é a paciência de poder vencer esses obstáculos, é o que vai determinar. Porque eu brinco muito, eu acredito que a inteligência, quando ela é demais, até atrapalha às vezes. Porque você tem vários fantasmas, você tem que aprender a lidar. E a pessoa que ela é mais disciplinada, o mundo ele é regido pelos disciplinados. Os grandes cientistas, os caras mais intelectuais da face da Terra, eles vão potencializar o desenvolvimento humano. Mas quem vai carregar o piano são as pessoas disciplinadas. Sempre assim. Os mais bem-sucedidos, geralmente, são as pessoas disciplinanas. Disciplina, isso aí eu tenho muita. Então, assim, o esporte traz muito essa disciplina. Ele ensina
Eu fui atleta há muitos anos, né? Então, Então, finalizava, Fernandinho, eu quero coisas similares também. Eu quero falar uma coisa assim do fundo do meu coração. Me emocionou a tua história. E sabe o que mais me encanta, assim? Me encanta não, me faz... Eu trabalhei com você e nem imaginava, né? E aí, Thiago, me bate uma coisa assim, cara, mesmo eu passando também meus desafios, a gente podia ter estendido a mão e a gente não vê, porque a gente está tão absorto naquilo que a gente passa que a gente não olha para o outro. A gente está afogado nos Vem, nossos não problemas, enxerga. E por mais claro que esteja, a gente parece estar obscuro. você vem, tava não sempre enxerga. rindo lá, malhando. E ele não se Sempre. abre muito. É difícil o Fernando falar dos problemas. Por exemplo, às vezes quando eu tenho algum problema, eu falo com ele, aí ele vai lá e fala alguma coisa dele. Então, assim, aquilo, eu falo, pode falar, fica tranquilo, porque as coisas que ele me conta, eu falo até com minha mulher, o que ele me conta é entre eu e ele. É isso aí. Então não tem que ficar expondo certas É a coisas. fidelidade, né? Isso é Da importante. confiança daquilo Coisas que o outro são muito te confiou. particulares. Igual, brincar, sacanear, Sim, tudo bem, mas até ele fica bravo às vezes, ele é meio bravo. É genioso, eu também genioso. Eu também sou também. Ih, Nós ferrou. dois somos bastante. Até Mas assim que é bom. A gente é muito parecido com alguns pontos. Ele não vê isso aí, mas ó, você tá fazendo a mesma coisa que eu faço. Agora ele tem uma admiração por você profunda. A primeira coisa quando a gente conversou para gravar, ele falou, quero levar um amigo meu. Eu falei, poxa, eu quero falar com você, Fernando, eu quero saber da tua história. Aí ele, eu quero levar um amigo. Eu falei, então tá, esse amigo deve ser muito gente boa, Não, muito especial. tem então porque acabou cruzando o pai dele ter com esse problema que teve. Ele ficou lá em casa, né? E esse curso de vocês aí vai sair quando? Me fala mais um pouquinho desse curso aí. Explica melhor, Thiago, o curso. Tá, eu vou explicar um pouco do curso e depois eu falo um pouco. Depois a gente quer saber da tua história aí, do que você vai inspirar a gente. Na verdade, quando eu finalizei minha carreira acadêmica, comecei a dar aula na graduação. Explica aí, você dá aula em várias faculdades, agora está fazendo um pós-doc, né? Cabeçudo, né? Na verdade, eu falei, Fernando, a gente precisa monetizar o conhecimento. E quando eu procurei, ele falou, cara, eu topo, então vamos começar a caminhar. Só que eu sabia que mesmo com muita força de vontade, hoje o que vai definir o sucesso na rede social é como é que você apresenta aquele conteúdo e como é que você vai espalhar essa informação de maneira mais simples possível. Porque quando eu me enxergava há 5 anos atrás, o nível de coisas que eu explicava eram muito complexas. Inclusive o Fernando falava, Thiago, caramba, não dá para acompanhar, né? Então eu tive que me repaginar completamente. E simplificar. Agradeço né? muito o Fernando e até um outro amigo meu, Rodrigo, que a gente trabalhou até juntos, que eu estagiava na academia junto com ele, mas quem era do meu horário era o Duran, que é o Rodrigo. Então, eu mudei completamente a linguagem para atender o público estudante, até porque, com todo respeito, eu vejo que a formação hoje, as pessoas querem muito mais praticidade do que entender realmente os conceitos mais complexos. E aí eu falei, precisamos Parece que o mundo tem pressa, né? chamar a Carol. A Carol, eu trabalhei com ela, quando eu trabalhei para uma figura que é assim, um potencial na internet, o cara vende muitos cursos, e foi a primeira vez que eu comecei a perceber que os cursos dele eram bem diferentes da maioria do Brasil em relação à parte fitness. Ele fazia tudo com transmissão ao vivo, não só Brasil, mundo. A gente deu curso. Caramba, que legal. Curso para Japão. E é um estilo diferente, eu nunca vi assim. Então, assim, a gente começava a dar os cursos e além da parte teórica que a gente abordava, tinha a parte prática. Então, a gente mostrava a execução dos exercícios, todos os exercícios assim, que davam tempo para aquele módulo, com transmissão ao vivo, passando o telão para, como era 200 pessoas assistindo nosso curso, então as pessoas não conseguiam estar próximas para ver os movimentos. Então eu acompanhava do telão, ao vivo. On vivo que a gente brincava. E aí, além do pessoal que estava ali na plateia, tinha gente do Brasil todo e do mundo assistindo os cursos. Eu conheci a Carol porque a Carol vendia os cursos desse cara. E ela falou, Thiago, você é um potencial gigante, você tem habilidades incríveis, você nunca falou para a câmera e hoje você faz transmissão ao vivo com facilidade, porque a gente tinha 3 câmeras. Não só tem a frontal, obviamente, mas a gente tinha uma lateral para o público em casa assistir e fazíamos também intervenção com gimbal. Então, vem gimbal, vem. Aí ele vinha, a gente mostrava posicionamento, olha aqui o arco de movimento, olha aqui a coluna torácica, que era de mobilidade, vamos fazer a curvatura para a gente potencializar a contração. Então a gente explicava detalhadamente, segmento a segmento,
tudo na câmera. Então isso me permitiu desenvolver essas habilidades com câmera. Aí, Carol, Thiago, eu queria trabalhar com você, mas não quero trabalhar para você. Eu quero ser sua sócia, eu quero investir dinheiro. Foi visionária. Quero investir Ela dinheiro. viu Aí o eu falei com o potencial Fernando, bacana. falei, Fernando, olha, Ele já estava comigo eu já. só tava. vou fazer as coisas acontecerem se tiver alguém que vai ser a pessoa que vai nos direcionar a mapear tudo que é necessário para a gente crescer na internet. Tanto é que eu tinha 5 mil e poucos seguidores, e em um ano foi para 31 mil Caramba. organicamente. Orgânico, não é Não comprado, comprei né? nada. É com conteúdo técnico científico É. aplicado à prática que nós fomos desenvolvendo para nosso curso de formação. Eu vou falar agora, que é a formação DED. Explica, fala aí, inclusive traduz. a sigla, engraçada, a Carol, que ela tem essas sacadas. Porque, Thiago, você tem um conhecimento. Me fala sobre tal assunto. Eu vou lá e explico para ela de forma mais simples possível. E ela vai lá e fala, não, então nós vamos vender isso aqui. DED é dominando o emagrecimento definitivo. Olha, que legal. E Que aí- todo mundo quer, hein? Todo mundo quer. Opa, já Então- botar lá na filinha para comprar. Quando a gente vê, por exemplo, na academia, o cara quer emagrecer. Aí tá lá fazendo rosca pra queimar tríceps. Isso não existe. Então, assim, se a gente pensa em emagrecimento, obviamente a coisa mais importante é mudar o mindset. Se eu mudo o mindset, e o Fernando tem vários resultados incríveis, eu também tenho vários resultados bem interessantes também, bem bacanas mesmo, com clientes médicos, empresários, outros profissionais também de outros ramos. E fazendo só um parênteses, Thiago, agora entrou na moda o Ozempic, o Mounjaro, tudo. Sim. Mas assim, a pessoa até tem um emagrecimento, mas se você não muda a mentalidade e a disciplina e você não muda a sua rotina, não adianta. Concordam comigo? Os estudos mostram Fala que mais sobre isso. após 6 meses que você interrompeu a utilização da canetinha, ou Qual seja? o Marjorie, que é o mais novo agora, o Ozempic, o Saxenda, o Victoza, você vai ganhar por ordem de 25 a 30% do peso inicial. Isso em 5, 6 meses. Ou seja, se você não mudar a sua mentalidade, que eu brinco muito, 50% é o mindset, 25% é exercício, 25% é a dieta. Então é mudança comportamental. Se eu não mudar o meu comportamento, eu não vou conseguir manter. Até porque o que acontece é o seguinte, o cara que é obeso, ele tem as células de gordura que são os adipócitos, né? A célula que está esperando você voltar a comer. Então ela continua ali, você não tirou ela murcha. Então ela está só pequenininha, hipotrofiada. Se você voltar a comer, ela começa a ficar grande de novo. Então se você não mudar a sua parte mental, você vai ter os mesmos comportamentos Porque que vão quando estar você ali. era obeso. Então não adianta tomar canetinha, utilizar, hoje tem até oral também, tem o Ozempic oral. Você pode utilizar qualquer medicamento que seja, até mesmo um bariátrico. Se você faz a cirurgia e não muda o comportamento, eu já vi vários Eu casos já vi várias pessoas de que ganharem engordaram. 30, 40 quilos novamente. Ou seja, a mudança, ela parte de uma natureza comportamental. Sabe uma coisa que eu uso? Se você falar hoje, eu adoro treinar, adoro, até que eu tive uma lesão no joelho, então foi pra mim, é um desafio treinar hoje. Eu falo assim, eu vou tomar meu remédio. Porque pra mim, assim, é um remédio. Exercício? Exercício, é meu remédio. Tratamento não farmacológico. Não é? É meu remédio. Então eu não tenho. Você não tem. Se você é hipertenso, se é diabetes, você não tem que tomar remédio? Eu tenho que tomar um remédio para minha saúde. Então eu tenho que ir ali treinar, eu tenho que fazer minha musculação, eu tenho que fazer meu esporte. É remédio. Mas eu acho que a mentalidade hoje mudou muito. Mas eu acho esse tema de vocês é muito pertinente. Porque o emagrecimento é uma dor, né, da maioria das pessoas. Sim. Porque às vezes você emagrece, mas não mantém, ou às vezes você quer emagrecer. Você sabe o que tem que fazer. Eu falo isso até quando eu falo sobre o comportamento humano. Você sabe que tem que fazer um treinamento, você sabe que tem que fazer dieta e não consegue. Porque aquilo que é o mindset. Se ele não muda, você não adianta. Você pode ter o melhor coach, você pode ter o melhor profissional de educação Não, física, não. você pode ter o melhor nutricionista, a melhor estratégia possível. Ela não vai funcionar se você não mudar a sua Não consciência. sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que todo educador físico tem um quê de psicólogo. Tem. Porque, concordam comigo? Muito, muito. Entender as Eu dores acho que a da gente pessoa. faz uma faculdade ali sem fazer a faculdade. A gente tem um pouquinho de psicomotricidade e tal, mas
Aí fala, Thiago, conta. Então, na Do verdade... curso, e vai ser lançado quando? Então, o curso a gente está fazendo as gravações, já estamos na parte de finalização. Finalização. O último módulo agora eu vou apresentar a parte de principais lesões e mecanismos de lesões para sobrepeso e obesidade. E nós sabemos que as principais articulações acometidas são ombro, Joelho. tornozelo, quadril e lombar. Que apesar de ser uma estrutura, né, Forte. mais forte, mas as vértebras sofrem também consideravelmente, até porque se eu aumentei o peso, aumentei minha barriga. Então muda o centro de gravidade. Caramba. Então eu começo a ter dores lombares, que muitas vezes estão associadas apenas ao sobrepeso e não ao encurtamento de posterior de coxa, como todo mundo associa. Acha que Então é. tem que testar e avaliar. Por isso que a formação DED, né, Agora uma pergunta. Essa formação é só para profissional de educação física ou para pessoas que querem emagrecer também, esse acesso a esse curso? então eu vou falar que a Carol já tem várias ideias. A Carol, Eu inicialmente... queria conhecer essa Carol, né? Vocês não falam dela pra caramba? danada. É muito danada. No começo, a Carol falou, Thiago, nós vamos vender para estudantes e profissionais de saúde, porque apesar da linguagem ter ficado muito mais fácil, palpável, Ainda é técnica. é técnica, mas bem fácil. O estudante consegue acompanhar. E vai ter também um módulo, agora depois das lesões, que é o último módulo de gravação, que eu vou, durante 8 horas, gravar em uma academia os exercícios todos executados. Então bacana. é mostrar o conhecimento na prática. Na prática. São 8 horas mais ou menos de gravação. E aí depois vamos formatar todos os vídeos, vai ter toda a parte de edição e legenda, e deve estar a pré-venda, possivelmente, já será em julho. Agora já, falta pouco, então, tá saindo do forno. Agosto tá rodando já. Caramba, que bacana. Já tem lista de espera, tem gente já procurando. Até engraçado o Minotouro, né? O Minotouro que até vocês conhecem. Tu conhece? Ele mandou, o Fernando mandou a mensagem para ele, eu estava dando curso, nem sabia disso. Não, gostei do professor, aí o professor me seguir, aí falou, pô, o seu conteúdo é muito bom. Aí eu falei, olha, a gente vai também, que até a ideia da Carol, vinculado à plataforma, que vai ser uma plataforma que a gente vai construir com a cara da formação DED, Dominando o Emagrecimento Definitivo, e vai ter uma área para pessoas que são entusiastas. Que é o cara que ele quer mudar não apenas o mindset, mas fazer exercício. O estilo de vida. Então nós vamos Isso. gravar Através- uma parte só com a linguagem popular. Bacana. Que aí, principalmente a parte de execução de exercício. Onde a gente vai, inclusive, vincular ao aplicativo do Fernando. Que aplicativo é esse? Você não falou do aplicativo. Então, é porque é o segundo projeto Vocês nosso. estão com muita novidade. A gente tem uma consultoria, eu tenho uma empresa de consultoria, Transforma Fit, né? E eu já fiz. Aquele garotinho, hein? Caramba. Registrei no INPE já, minha marca, já tem um PJ, tá tudo já tá. Bacana, Fernandinho. Então, vai ser a parte de consultoria onde a Carol vai entrar como sócia nossa também. Então, vai ser outro ramo, outra atmosfera, mais um recurso para a gente ter uma segunda empresa. E para melhorar mais ainda, eu tive uma reunião ontem com 2 pesquisadores da UFRJ. Ah, isso é legal. E aí um deles, que é o professor Humberto Miranda, ele é um dos maiores nomes, não só do Brasil, mas do mundo, em nível de publicação em treinamento de força. Inclusive, ele deve ter por ordem de mais de 300 trabalhos publicados. Caramba, Ele é um caramba, fenômeno. É um fenômeno. Na parte de ciência, ele é um fenômeno. Porque muitas vezes esses grandes pesquisadores não estão na prática. E o Fernando falou, Thiago, sai do laboratório e vem comunicar com a gente. Então eu acabei encerrando, ainda publico artigos, tenho aí uns 20 artigos publicados, mas eu poderia ter feito muito mais se eu continuasse fazendo isso. Falei, não, eu quero trabalhar na prática. Porque eu vejo um campo, um oceano azul de oportunidades para ganhar dinheiro. Então, assim, e ajudar pessoas. que Você é vai muito ajudar importante. pessoas, você Exatamente. vai viver o teu propósito Exatamente. e vai ganhar dinheiro. Que eu amo É. ensinar. E aí, nessa reunião, o que se trata o trabalho que eu propus? Eu tenho plena convicção que se eu executar um movimento pensando na anatomia do músculo e nas funções daquele músculo, isso é cinesiologia, que é a análise do movimento, eu potencializo a contração muscular. Se eu potencializo essa contração muscular, consequentemente, eu posso promover mais benefícios. Porque, na verdade, tem um trabalho científico engraçado. O cara que nasceu para ser crocodilo, ele vai ser crocodilo. O cara que nasceu para ser lagartixa,
ele vai ser lagartixa. lagartixa. Ele pode melhorar, sair do ponto A para o ponto D, mas ele não vai ser nunca um cara gigante. Não. Mas, dito isso, se eu conseguir, para essa pessoa, pensando na individualidade biológica dele, melhorar ele mais e potencializar o trabalho muscular, mesmo com cargas menores, porque as pessoas acham que carga fraca não dá nada. conceito, que antigamente a gente tinha isso. É bobagem. Que é só carga, Não, só carga. Hoje Não a mudou. gente sabe que a tensão mecânica, que é a carga, vai promover hipertrofia, assim como o estresse metabólico, que é aquela queimação no músculo, vai promover hipertrofia similar à alta carga. O que vai diferenciar é só o aumento de repetições. Mas a hipertrofia é similar. Todos os trabalhos, até em treinados, mostram isso. Só que tem uma lacuna no conhecimento. Porque nós temos variáveis do treino. Volume, intensidade, frequência semanal, seleção dos exercícios, cadência, amplitude. Parece simples, mas não é. Mas aí a técnica é você compreender que o seu bíceps, por exemplo, que é um músculo que todo mundo que está em casa conhece, ele está aqui. Ele começa no ombro, cruza o ombro, ele vai até aqui, nesse ossinho aqui embaixo. Ele cruza duas articulações. Ah, ele tá falando simplificado bonitinho, É, né? óbvio, porque acontece assim, isso se eu aí. tenho duas cabeças aqui, as pessoas na academia colam o cotovelo para fazer a rosca bíceps aqui. Mas se eu quiser potencializar o movimento, tem que pensar na origem do músculo. Ele começa aqui no ombro. E qual que é a função primária dele? É fazer esse movimento aqui, não é o ombro que faz esse movimento. Quem faz esse movimento é o bíceps. É o bíceps? É a origem do bíceps. não sabia disso. Quando eu parto desse conceito... Então como é que eu tenho que fazer se eu for fazer Então, uma na rosca verdade, bíceps? mostrar Agora eu aqui, também ó. quero uma aula, Opa, cuidado. o pessoal que está em casa é o seguinte, se eu colo aqui o cotovelo, eu não vou conseguir potencializar a contração. Eu vou precisar aumentar, inclusive, muito mais a carga para compensar. Mas normalmente falam a pra técnica. gente colar, né? Todo mundo fala isso. Todo mundo fala. Se eu pegar e estiver aqui e pensar na origem do músculo que cruza a articulação do ombro, na inserção do músculo que cruza essa articulação, eu tenho duas cabeças, basta eu fazer a primeira função dele, que é de flexão. Isso 10, potencialização. 15 graus de flexão de ombro são feitos pelo bíceps e não Pelo ombro. pelo ombro. E aí, a flexão associada à flexão de cotovelo já aumenta o pré-estiramento do tecido, que é o músculo. Então, você poderá potencializar a contração. Cara, eu já tô aqui E eu viajando. quero comprovar isso, porque eu tenho absoluta certeza que isso é possível. Baseado no que já existe de conceito, que é a cinesiologia, já está bem consolidada. Só que tem um detalhe. Quando a gente vê os bodybuilders treinando hoje mais recentes, todos utilizam essas técnicas. Então, eles já fazem isso, o Fernando também faz isso na prática dele. Mas faz inconsciente, ou você acha que faz Inconsciente. direcionado? Não, inconsciente. Inconsciente, mas alguns coaches já sabem disso, que alguns posicionamentos podem sim, eles acreditam que pode. Potencializar Então eu quero a comprovar ação do isso músculo. inicialmente pelo trabalho muscular, que é a eletromiografia, e depois, que é um estudo agudo, você faz, compara como é que é feito na academia, como é que você faria numa nova proposta e como é que é o trabalho muscular. Se houver magnitude superior de sinal de trabalho, pode ser então que se eu testar isso cronicamente, ou seja, ao longo do tempo, eu promoverei adaptações superiores no que tange a hipertrofia. Então, vem cá, a lagartixa pode virar um crocodilo? Não crocodilo, mas a lagartixa pode ficar uma lagartixa bombada. Pode virar um réptil. Pode virar um réptil. É isso aí. Já tá legal. Melhora Pô, bastante. É isso aí. Bacana. Agora vem cá, olhando assim, a tua vida foi uma delícia, né? Mole, né? Fácil. O cara, poxa, graduação, dá aula em faculdade, pós-doutor. Pô, mole. Não foi que nem a gente. Fala a verdade. Vamos lá. Foi ou não foi, Fernando? Não, Marta. foi... Eu acho que você quis aqui que ele viesse dar uma aula pra gente, que eu tô adorando. Depois, até quando acabar aqui, eu quero saber mais. Pois Tem é. até já umas coisas que eu quero perguntar. Vamos lá na academia. Mas então, foi mole, né? Olha, eu sou de São João del Rei, Minas Gerais. Eu Ninguém sou percebeu que você é mineirinho. Ninguém sotaque, percebeu. Não tem como enganar. E mesmo estando no Rio 13 anos, eu não perdi o meu sotaque. Porque familiares estão lá, eu vou pra lá sempre. Então essa conexão fica, né, enraizada. Então quando eu era mais jovem, estou jovem ainda, mas com 20 Mais e poucos jovem. anos, eu era péssimo aluno na faculdade da graduação. Péssimo. Por quê? Eu era barman à noite. Eu fazia drink, Bebia os drinks também? bebia bastante. Eu tinha uma vida muito bagunçada, muito namorador, aquela Promíscua. coisa toda. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, um professor meu, que hoje é reitor da universidade,
professor Marcelo Pereira, cara extraordinário. Ele, naquela época, ele me deu uma lavada no 4º período da faculdade, que era metade exatamente, que eu não ia dar em nada, que eu estava tomando vaga de quem queria estudar, porque eu estava na aula dormindo, que eu não queria nada, e eu fui reprovado. Aí, quando eu fui reprovado, lá na graduação, como era ano par ou ano ímpar, eu precisei esperar um ano, atrasei um ano minha formação para voltar a fazer disciplina. Aí, falei, vou estudar essa disciplina. E era um curso de licenciatura, por isso que eu fui depois estagiário do Fernando, que eu fiz bacharel no Rio. Depois. Mas na licenciatura, porque mudou a lei, depois era plena, depois ficou licenciatura e bacharelado. Na licenciatura... Você também foi licenciatura, Fernandinho? Era não plena. é plena já. O meu... Não é E plena. aí eu peguei essa transição, fiz a licenciatura e aí era aula de didática 2. E aí eu fui o melhor aluno da sala, tirei nota máxima de conceito que nunca ninguém tinha tirado, porque tinha que ler tudo, saber de tudo e sempre tudo que ele O perguntasse. que virou a saber. chave? O que virou a chave? Ele, que é legal a gente essa saber. humilhação que ele me fez passar Tipo assim, não vou ouvir isso nunca mais. fez com que eu acordasse e quisesse provar pra ele que eu era suficientemente bom. Então vem cá, tem que agradecer ele, né? Eu agradeço, ele é meu Agradece. amigo. Ele é meu Virou amigo? É amigo. São pessoas que vêm pra te dar uma rasteira, pra te fazer E crescer. depois eu tive aula com o professor Alessandro, que também, inclusive ele me pediu até uns trabalhos há pouco tempo. Na verdade ele mandou umas coisas interessantes, me perguntou sobre um livro, se eu achava interessante. Falei, vou te mandar melhor do que esse. Mandei para ele uns documentos, alguns artigos científicos que eu publiquei há pouco tempo. E aí ele falou, não, vai ser muito bom para mim, que é outro amigo que é da área de fisiologia, que eu gostava muito. Aí que eu vi que era bom estudar na faculdade. Porque logo depois... Ali te deu, assim, Esse start. aquele start de gostar de estudar. E eu passei como melhor aluno nessa didática 2 com o professor Marcelo, esperei mais um ano que eu queria ser monitor dele, virei monitor. Caramba. Aí ali, quando os alunos mais jovens viram fazendo a prova da monitoria, ficaram assim, não, mas o Thiago não quer saber de nada, ele não pode ser nosso monitor. E aí eu passei em primeiro lugar na monitoria, junto com a menina, e a menina foi fazer a entrevista, e eu era o segundo da entrevista. E aí ela ficou uma hora com o professor Marcelo. E aí eu falei, agora é minha vez, ele vai me Vai te descascar. Thiago, você já provou que você queria no semestre passado, você foi muito bem. Para que você quer ser meu monitor? Falei, professor Marcelo, olha só. Eu acho que você me inspirou a ser um cara melhor. Eu tenho convicção plena que eu posso contribuir com o que eu aprendi. E eu tenho certeza que a minha mentoria vai ser um sucesso. Ele virou para mim, pode ir embora. Ele nem deixou eu concluir. Não foi nem 10 minutos. Aí eu fui embora e... Pô, e a menina ficou uma hora. Porque estava perguntando coisas. Mas ele sabia que essas coisas eu já sabia porque eu tinha acabado de sair da disciplina dele. Eu tinha tirado nota máxima praticamente. Aí ele falou assim, Thiago, o resultado de segunda-feira estará lá no quadro. Que era quadro verde. Antes era negro, depois verde, agora é slide. Aí quadro verde, Thiago de Oliveira Chaves. Aí todo mundo... Nossa, Thiago, pelo amor, não, Thiago, não. Ninguém queria você. Só que aí, a minha monitoria foi a mais cheia do semestre. Mas por quê, você Porque eu fui muito bem com os alunos, começaram a comentar, outros queriam fazer a monitoria, e todo mundo ia. Então, assim, eu abri mais um dia extra, sem receber, porque ganhava R$400. Aí eu abri na sexta-feira, para poder atender o resto da demanda. Caramba. Ali eu percebi que eu tinha capacidade para ensinar. Aí depois disso... Eu falei, gente, continuei ainda um pouco desregrado, porque eu era barman ainda, mesmo assim. Aí eu falei, Mas era um barman já, mais estudioso. Mais estudioso. Aí minha tia, que era médica, que faleceu infelizmente num acidente lá em Minas Gerais, mas ela morou 40 anos no Rio, a médica super especial, conceituada. Thiago, em São João é pouco para você tem que vir para o Rio. Ou São Paulo, você vai escolher. No Rio eu posso te ajudar um pouco. Minha tia tinha muito recurso financeiro, mas nunca me deu nada. Ela deixou passar o pão que o diabo amassou para eu poder aprender, dar valor nas coisas, para não voltar a ter os mesmos hábitos ruins do passado. Creio eu que é isso. E aí, vim para cá, eu fiquei morando de favor na casa de uma cliente da minha tia, com um dos empregados, que era uma família muito rica, era o mordomo, pra você ter ideia, mordomo, então a pessoa tinha realmente condição financeira. E aí era um prédio de funcionários. E eu morei junto com esse mordomo.
mas ele me maltratava a beça, era complicado. E aí eu fiquei sabendo depois, não vou falar nomes porque é ruim, mas ele alugava lá sem a dona saber para ele ganhar dinheiro Você extra. atrapalhou ele. Atrapalhei a negociata. Aí me mandou, fez de tudo para eu poder ir embora. Eu ia voltar para Minas porque eu não queria pedir para minha tia para poder me bancar. Aí eu treinava num projeto social, jiu-jitsu, onde eu ganhei minha faixa preta, e o meu mestre falou, Thiago, mora na academia, é o único jeito. Então assim, eu já não tinha dinheiro para comer. Eu perdi 8 quilos na época porque não tinha dinheiro para comer. Cara. Eu chegava, acordava cedo para fazer o bacharelado, 4 horas da manhã, porque eu não conhecia o Rio na época, onde ficavam as faculdades. Eu me inscrevi na Barra, mas tinha lá no centro do Rio, comecei a vir para a Barra os primeiros 6 meses. Aí acordava 4 da manhã, vinha para a Barra, voltava de ônibus, dormia no ônibus, chegava num projeto social, fizeram um quartinho para mim de divisória de escritório. Inicialmente eu dormi no tatame, lá era um sobrado, então era um terraço com telha de amianto, não tinha janela, não tinha porta, não tinha nada. Se chovesse, molhava. Chuva, no calor. No lombo, e aí eu pegava o meu tatamezinho e dormia no banheiro gelado, que não tinha luz elétrica no banheiro, era água gelada o ano inteiro. Então, no calor, um calor, assim, verão do Rio de Janeiro, um calor terrível, inverno frio pra caceta, porque eram 500 metros quadrados, eu tinha que limpar ainda. Caramba. 500 metros quadrados. Isso que eu falo, não é tatame. fácil, né? Você acha que Não é. depois vê a vida da pessoa e fala assim, ah, pô, moleza. E aí Ninguém eu sabe a acabei história. meu bacharelado, e concomitantemente, ou seja, junto ao bacharelado, eu fazia uma pós-graduação quando ninguém falava de saúde para academia, musculação, treinamento aeróbio. Então, eu fiz uma faculdade à distância, a pós-graduação Lato Sensu, pela Universidade de Coimbra, Portugal, que começou, inclusive, com esse modelo de educação à distância, que não tinha no Brasil antes da pandemia. E aí, isso foi em 2013. E aí, a pós-graduação em Coimbra, a carga horária é 3 vezes mais do que no Brasil. 810 horas. É. E além do mais, não é igual no Brasil que você vai uma vez por mês na faculdade, no sábado e domingo, ou às vezes só no sábado e acabou. Não, era entrar na plataforma 3 vezes por semana, aulas, tarefas, provas à distância. Quer dizer, era um ensino à distância, mas muito sério. Rigorosíssimo. Rigoroso. Então, assim, ou você era aprovado ou reprovado. Fui aprovado com louvor, finalizei o bacharel e a pós-graduação em prescrição de exercícios para grupos especiais. Quando eu falo de sobrepeso e obesidade, é um combo. Até porque 1/4 da população brasileira está obesa. 25 milhões de pessoas. É gente muita pra caramba. gente. E até pouco tempo, o Rio de Janeiro era a capital mais obesa. Ah, você tá de brincadeira? Sim. Não sabia A gente disso. Ele tem sabe, ideia tem estudo. Por causa da Zona Sul. Não sabia. As comunidades do Rio de Janeiro tem gente que sofre demais. Baixa renda, trabalham demais, péssima qualidade de vida. Hoje é a terceira, mas até pouco tempo o público feminino das capitais, a mais obesa é no Rio. É mesmo, não sabia disso. Agora acho que se eu não estou equivocado, é Manaus. Então, o que acontece é o seguinte, mas está entre as 3, 4 do Brasil, das capitais. Então a gente vê aquele cenário de praia, mas não é isso que acontece na prática. Aí eu fiz depois uma outra especialização em reabilitação cardiovascular. Mas já não morava mais no tatame Não, lá. já estava ganhando um dinheirinho. Aí o meu professor, Thiago, vamos morar junto na casa comigo, porque ele tinha separado. Aí eu fui morar com ele lá como é que chama ali no centro do Rio? Pedra do Sal. E eu falei, samba toda segunda-feira, aí era pra me testar. E eu passava, ia embora pra casa pra estudar. Não ficava no samba, Não fala a ficava verdade pela pra aula gente. da minha mãe. Não ficava no samba. Eu pegava, tinha que acordar cedo no outro dia. Aí fiz a pós, e aí logo depois dessa pós-graduação, eu peguei e fui fazer uma capacitação em uma clínica de medicina do esporte, em Copacabana, do professor Cláudio Gil Soares de Araújo, que é um médico muito famoso no mundo todo. Eu fui o último orientando dele no mestrado. Passei em primeiro lugar no mestrado da Escola de Medicina da UFRJ, na cardiologia. Caramba. Aí eu concorri contra médicos, concorri contra fisioterapeutas e eu passei em primeiro lugar. As disciplinas, assim, a prova não é uma prova de medicina, é uma prova de saúde, né, e teoria da complexidade, para você, obviamente, concorrer de forma bastante equilibrada. Porque senão, se eu domino mais exercício, eu vou saber mais do que o Claro. médico. Então, seria discrepante.
mas de acordo com o que era orientado para o estudo, eu passei em primeiro lugar e ganhei uma bolsa, que era R$ 1.400. Então eu já pagava até meu aluguel com isso. Caramba, tava rico. Facilitou muito. Aí depois eu acabei o mestrado, geralmente são 2 anos, eu consegui fazer um tempo muito bom, 1 ano e 3 meses, finalizei. Na minha banca de defesa do mestrado tinham pesquisadores extraordinários no nível nacional, um deles é o Paulo Farinati da UERJ, e o outro é o professor que virou muito meu amigo pessoal, o professor Michel Silva Reis, que ele é o chefe do laboratório de avaliação e reabilitação cardiorrespiratória na UFRJ, fisioterapeuta. Então a minha formação foi bastante sólida em vários segmentos. Então eu fiz o doutorado com ele. O doutorado geralmente são 4 anos, eu fechei em 2 anos e 8 meses. Caramba. É fenômeno, o cara é fenômeno. E aí depois que eu fechei o doutorado, tive convites para o pós-doutorado, eu não queria, porque eu queria estudar, mas Menos e botar mais em fazer prática. outras coisas. E aí, ao mesmo tempo, eu dei aula na graduação da Celso Lisboa, dava aula também lá com o meu professor na UFRJ, dou aula em alguns módulos para o meu professor na UFRJ na pós-graduação, dei aula também na pós-graduação da Celso Lisboa, e depois eu falei, Fernando, eu quero trabalhar só na prática. Voltei a dar aula de personal, porque o Fernando até começou a me indicar, fiz ótimos trabalhos, inclusive de reabilitação, há pouco Sim. tempo peguei um médico que ia operar o tendão supraespinhal, ou supraespinhoso, ele não vai operar mais por causa da minha intervenção. Caramba. É o Ian, O Ian, O Ian. se você vê o Ian é muito engraçado. médico cirurgião. Cirurgião. Foi indicado de um médico que eu Para o dava Fernando. aula. Aí eu indiquei, eu não podia. Eu falei, Ian, vou te indicar o Thiago. Aí eu indiquei ele. Ele era. Eu vou te mostrar as fotos depois, você vai ficar impressionado. Eu quero ver. É. Tá forte. O Fernando dele, caramba, mesmo. Tá forte. Eu não tinha visto ele. E agora ele tá até na reposição hormonal, porque ele ficou sequinho, começou a ganhar músculo, começou a animar, a testo estava muito baixa, 260. Tá baixinho. Para um homem de baixa, 32 anos é baixo. É Aí muito ele baixa. fez o chip, agora já tá assim, todo animado, mudou a cabeça completamente. Thiago, eu tenho o corpo melhor da minha vida, sem trabalhar com as cargas que eu utilizava com o meu outro personal. Eu falei, a carga é importante? Sim. A sobrecarga faz parte do trabalho? Sim. Mas se você não tem domínio de contração muscular, você está só levantando peso. Você não é burro de carga. É, e o cara é um cara estudado também, da ciência, médico. Entende, tá Já aberto. sabe. E Sabe aí, que tem fundamento. Ele falou, Thiago, eu não entendo o que você utiliza na prática, essa teoria que tu estudou, porque é muito exercício físico, de mecanismos. Porque até para hipertrofiar ou então para emagrecer, você tem mecanismos que você pode brincar fisiológicos. É muito interessante isso. Eu quero Então, uma aula. Tem É, aula aí? Eu quero tem. uma aula. então, assim, na verdade, eu falei, se você tem lesão de deltoide, que na verdade o tendão supraespinhoso é a continuação do músculo supraespinhoso, você precisa trabalhar com amplitudes limitadas e parar de trabalhar com puxada dessa natureza. Porque você alonga esse tendão e você nunca vai Vai recuperar. ficar crônico, Então, aqui, não vai... detalhes básicos. Trouxe pra cá, encurtou, já resolveu. Triângulo. Mas eu, de leiga, Sim. você encurtou, mas você não vai encurtar também a amplitude dele? Não A mobilidade porque não muda? A mobilidade você faz concomitante ao trabalho de força. Então você mobiliza você recupera. e fortalece. Mobiliza e fortalece. Entendi. E o trabalho da cintura escapular, que é composta de 4 ossos, escápula, húmero, clavícula e externo, você vai trabalhar fazendo depressão escapular. Porque todo mundo puxa o peso com bíceps. Joga pra Você cá. joga pro bíceps. Mas, na verdade, apesar de não ser função do músculo das costas, para você que está em casa, que é o dorsal, se você traciona em depressão escapular, eu já consigo puxar o peso só com os músculos da escápula e também o trapézio. E depois, quando eu faço a segunda parte do movimento, aí o dorsal entra em ação. Então a carga diminui, mas legal. o trabalho mecânico Não, é e espetacular. o Thiago falou assim, quantas pessoas, né, e às vezes até a gente mesmo treina errado, só tá ali enganando, né? Mas o Porque cara às vezes é você não forte tem- porque ele tem que ser forte mesmo. Tem vários Porque é o alunos. crocodilo, O cara que é o crocodilo. O cara é um monstro. É o O cara crocodilo. come, Crocodilo. puxa peso e é um animal. É. Agora, Thiago, a gente fiquei sabendo que você teve uma perda agora. E aí eu acho muito legal a gente falar sobre isso. Sim. Que o Bora Ser Feliz, apesar de, eu sempre reforço que 90% ou mais dos nossos desafios são desafios que a gente, não é um problema. A gente que põe uma energia naquilo e deixa, às vezes, de focar no nosso crescimento pessoal, no nosso crescimento profissional, afetivo, enfim.
Mas existem alguns momentos que a gente precisa viver o luto. Porque isso aí a gente não pode fugir. E esse luto, ele tem duas vertentes. Né? Você precisa entender que ele tem que ter data para acabar. Ou você vai viver um luto e viver aquele luto por um tempo longo na tua vida. Muito. E é difícil, porque é uma linha tênue. A gente entender até que ponto eu estou sendo negligenciando o luto que eu estou vivendo, porque quando a gente vive esse luto, tem um amor envolvido. E como é que é o luto para você? Você perdeu seu pai, que foi uma pessoa que te inspirou, foi uma pessoa que você contou e que tem uma história linda com ele. Como é que para você, que é alguém que está vivendo uma perda, fala sobre isso. Meu pai, vou ser muito sincero, eu já lidei com pesquisadores muito qualificados e inteligentes, caras muito preparados tecnicamente, dizendo. Mas o meu pai tinha uma inteligência muito acima da média. Qualquer coisa que você conversasse com ele, ele sabia. Qualquer assunto de natureza global, ele sabia. Ele lia a enciclopédia, assim, ele lia tudo profundamente. Era um cara muito inteligente, muito. Era uma coisa absurda. E aquilo me motivava muito. E a gente conversava muito sobre a vida. E ele ficou muito espiritualizado depois. Então eu não acreditava muito. Depois eu tive várias situações que me fizeram me aproximar muito mais. E papai, ele começou a seguir a doutrina espírita. Ele gostava muito da literatura. E por gostar muito de estudar, ele leu de cabo a rabo e entendia muita coisa. Então, no final das contas, ele começou a ficar muito mais espiritualizado. E para ele, a religião, no aspecto dogmático, para ele não era o mais importante, mas sim a conexão com o divino, Deus ou com o que a pessoa quiser chamar. Então, papai era um cara, ele nunca chorou na doença dele. Ele nunca reclamou, pergunta, Fernando, nunca reclamou. E eu nunca contei que ele ia morrer. Só que assim, ele sabia que tinha algo errado. E eu lembro que quando eu estava lá em São João, então em casa, quando ele não conseguia mais falar, ele só passava a mão em mim, fazia carinho. Aí, ou me apertava minha mão, e tinha uma perda de mão muito absurda, forte. Mesmo muito doente. Forte. E não perdeu, foi até o último dia da vida dele. Muito forte. E aí ele falava, Thiago, isso aqui é transição. Então quando eu for, fica forte. E não pode esmorecer em hipótese alguma. Então as memórias afetivas, o carinho, o amor que eu tenho por ele vai ser sempre incondicional, porque eu amo minha mãe pra caramba, minha mãe é uma pessoa extraordinária também, mas eu tinha uma ligação com meu pai muito forte, porque meu pai parecia em muitas coisas comigo. Minha mãe é muito zelosa, um amor de pessoa, uma caridosa, linda, de morrer. Mas meu pai tinha coisas muito parecidas, comportamentais, com o que eu vivo. Então, assim, a doença dele foi triste demais, porque, na verdade, ele foi definhando. Era uma doença que eu imaginava e fiz tudo pensando e acreditando que pudesse viver pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, mas ele morreu em 6 meses. Minha mulher descobriu a gravidez. 1 mês depois deu o diagnóstico de um tumor incurável, né, que infelizmente não tem cura ainda, que é um glioblastoma grau 4, de lobo frontal no corpo caloso, que é uma região muito nobre cerebral. Ele operou e a operação foi só para eu poder despedir dele. Sim. Porque eu não estava indo muito mais para São João, eu ia só no final do ano, ficava com meu pai 15 dias, 20 dias, com ele e minha mãe, aproveitando o sítio que ele morava. Só que meu pai tem outras questões também, que aí depois a gente pode falar sobre isso, que eu acho que deixaram ele muito, muito amargurado, porque ele, apesar da capacidade intelectual que ele tinha, ele nunca foi muito um bom gestor financeiro. Então meu pai ganhou dinheiro, assim, meu pai era para ser um homem milionário. Mas não ganhou sabia administrar. muito dinheiro. Então, assim, bebida, mulheres, coisas que, infelizmente, fizeram com que ele não conseguisse sacramentar essa parte cognitiva que era espetacular. Então, ele, quando foi adoecendo, eu não participei muito da gravidez da minha esposa, porque eu não levei ela para fazer os exames, apenas uma vez. Eu não conseguia acompanhar porque todos os dias eu pegava meu pai na casa do Fernando, levava ele lá pro INCA para fazer radioterapia, ele fazia quimioterapia oral, vomitava, passava mal pra caramba. Então eu fui vendo a barriga da minha mulher crescendo e ao mesmo tempo fui vendo meu pai definhando. E eu sabia que meu pai podia morrer e minha filha podia nascer. Mas isso que você está falando, quantas pessoas e quantas histórias eu conheço de como algum ente querido falece e vem uma criança para nascer.
como parece assim que Deus, ele, é o que você quiser chamar, né, cada um, fecha um ciclo e te presenteia com um novo ciclo. Para quem gosta de Para horóscopo... você ver a renovação. O Thiago ficou muito perturbado mentalmente. Eu fiquei, mas Ficou, assim, né? o escorpião... Eu acompanhei tudo, né? Então... O escorpião, assim, dizem que ele vai drasticamente, mas vem uma outra vida para poder ressurgir, igual a Fênix, né? Não, e teu pai Meu fez pai, aniversário, como é que é essa história? Meu pai, ele é escorpião, minha filha também é escorpião. E aí, olha que interessante. Meu pai não falava mais, se comunicava comigo por olhar ou aperto na minha mão. E aí, eu ia para São João visitá-lo, voltar para casa, ver se minha mulher estava para ganhar neném. Quando minha mulher falou, Thiago, vou ter que fazer cesariana, tá marcado para tal dia, eu não fui para São João e eu não morri perto do meu pai. Liguei pro meu pai e falei, pai, eu sei que você não pode comunicar comigo. Olha só, eu não vou te ver mais nessa vida, possivelmente. É uma conversa difícil. Eu vou te ver, talvez, quando você vier me buscar, falei pra ele. Aí eu falei pra ele assim, se eu voltar 1000 vezes nessa vida, eu quero ser 1000 vezes seu filho. Ai, que bacana. Isso é missão cumprida dele como pai. Qual pai, né, um pai não gostaria de ver o filho sendo inspirado? Aí foi ele ficou olhando fixamente para a tela do celular. Falei, mãe, eu não consigo mais falar, dá um beijo nele para mim. Ele, no dia 5 de novembro... Mas ele te esperou. 5 de novembro, terça-feira, no dia 5 de novembro, era aniversário dele, ele estava com a sonda nasogástrica, já muito mal, acamado. As enfermeiras lá cantando parabéns com a minha mãe e com o meu irmão. Na outra terça-feira, dia 12, minha filha nasceu. Meu pai levantou e tiraram foto dele, ele em pé. Aí no dia 19, na outra terça-feira, ele faleceu. E aí me ligaram, Thiago, seu pai morreu na terça. E na segunda-feira eu falei assim, Deus, leva ele. Tá demais já. Ele não merece isso. Eu acordei na terça com a ligação. Pedi para ele levar ele na segunda-feira, na terça-feira, 3 terças-feiras seguintes. 5 aniversário dele, que não são 12 nascimento da minha filha, 19 ele faleceu. Inclusive hoje é que dia? Hoje é dia... Hoje é 17. 17, daqui 2 dias faz 6 meses. Aí eu falei, liguei para todos os meus alunos, personal. O Fernando falou que você deu uma baqueada. Liguei pro meu coordenador, falei, ó, eu preciso de um tempo. Ver meu pai, despedir do meu pai. Eu fiquei sabendo isso 9 horas da manhã, peguei um ônibus meio-dia, fui para lá 6 horas e meia de viagem, só esperaram eu chegar para dar um beijo na testa dele, levar ele embora para cremar. Jogaram as cinzas dele no sítio onde ele falou que queria ser enterrado. É isso. Agora, Thiago, e o luto? Você consegue hoje entender? Sim. Mas não é fácil. Na verdade, eu consigo me recompor rapidamente. É ruim falar na hora, mas depois eu me recomponho, como eu já estou agora mais tranquilo. Você tem que se apegar a uma coisa que é muito importante. Fé. Em qualquer coisa que você acredita. Eu tenho convicção plena que Deus existe. E que a gente aqui é uma passagem de aprendizagem e evolução. E, na verdade, você precisa se apegar às coisas boas da vida. O que você gosta de fazer? Eu amo ensinar. Eu amo fazer coisas boas para as pessoas. Eu amo trabalhar e fazer as coisas que eu gosto. Quando eu piso no tatame para treinar jiu-jitsu, eu não consigo pensar em nada, nem nos meus problemas familiares. Ali é um momento que eu consigo estar inteiro, pensando na posição, nas transições que eu vou fazer. Então eu mapeio tudo que está acontecendo. Então, uma dica que eu dou para quem está em casa é se apegue a tudo de bom que você consegue fazer na tua vida e que te motiva. Porque quando você vive o luto de uma maneira mais saudável, fazendo as coisas em prol das coisas que você gosta e dos projetos de vida que você quer alcançar, esse luto vai acontecer,
naturalmente. Passar. É necessário sofrer, mas com uma palavra que meu pai falava que é altivez. Altivez é coragem. Cabeça em pé. Cabeça em pé. Erguida. Erguida. E é um termo que a gente hoje vem perdendo esse conceito. As pessoas hoje, elas acabam se afundando na tristeza e aí começam a demandar ou para droga, ou para bebida, ou para coisas ruins. Eu preferi ficar vivendo meu luto mal, mas fazendo as coisas que eu gostava, que eu sabia que meu pai, minha mãe, minha mulher, minha filha também, eu vendo ela crescer e desenvolver, me dariam força. O Fernando também sempre conversa comigo. Nosso projeto, nossas coisas. Então, assim, a Flavinha também, esposa do Fernando, que é madrinha de batismo, vou batizar minha filha daqui a pouco, da minha filha, é maravilhosa. Então, assim, sempre me dá conselhos bons também. Minha mulher também é uma pessoa mais centrada. Mais de falar na hora que precisa do que eu sou mais comunicativo. Ela é mais É bom observadora. que equilibra. A Roberta é mais Ela quietinha. é bem observadora. É. Então ela também me coloca no eixo. No eixo. Tiago, não faz isso não, que você está empolgado, porque você está vivendo esse problema, então vamos para cá. Então, a única dica de ouro que eu daria para vocês e para quem está em casa é que vivesse o luto, mas não deixasse de viver a vida. Isso é muito importante. Isso é o Ela segredo. é uma dádiva. Eu falo muito, você tem que- eu falo isso muito com a Flávia, minha mulher, que ela tem pai, mãe, madrasta, tem tudo. Eu já perdi meu pai, já perdi meu irmão. também. Eu tenho essa perda. Então, o que ele está falando foi o que eu fiz, o que ele fez. Eu acho seguir em frente, seguir, apesar de... apesar de, como você fala muito, apesar de, tem que seguir. Eu voltei. Tu não tem outra opção. E também, assim, eu acho que existem fios invisíveis que a gente está ligado para o resto da vida. Mas até em memória da pessoa, a gente precisa seguir em frente. Sim. Então, e a partir daí, qual é o repertório que aquela pessoa te presenteou? Porque todo mundo, de alguma forma, presenteia a gente. Sim. Então, qual é o repertório que aquela pessoa te presenteou para você passar adiante? Quem é o pai que você vai ser inspirado no seu pai ou na sua mãe? É uma figura de O que você vai passar à frente para os seus amigos, para os seus alunos? É isso. Agora eu queria fazer 2 perguntas para vocês. Qual o seu sonho, Fernandinho? O meu sonho hoje, né, sempre. Eu Porque tive tudo vários começa sonhos. com sonho. Eu nunca tive sonho, né? Porque Eu não sabia sonhar. eu não sabia. Eu o que ia vivendo. Eu não sabia o que eu queria. Né? Hoje eu tenho uma esposa, tenho amigos, tenho empresa. Hoje o meu sonho é viver melhor, ter uma vida mais digna, o que meu pai não teve, o que minha mãe não pôde ter. Eu quebrar o ciclo familiar negativo que eu Contar tinha. uma nova história. Uma nova história, exatamente. E você, Thiago? Então, meu sonho, eu já tenho esse sonho já tem um bom tempo. Eu tenho convicção plena que haverá um resultado muito bacana do que nós estamos fazendo. E eu tenho vontade, depois, quando eu já tiver mais sucesso, mais estabilidade financeira, criar um projeto social para mim. Mas não é uma ONG, como a gente vê às vezes, coisas, né, infelizmente, inadequadas no nosso país. Não, estou contigo nessa. Mas uma coisa que eu quero ajudar pessoas. Eu tenho um aluno, inclusive, até falei com o Fernando, da Seleção Brasileira de Karatê. Meu aluno na graduação. Ele estava sem dinheiro para competir, porque o Brasil, infelizmente, não ajuda essas pessoas. Não. R$20 que era para poder contribuir. Comprei várias rifas dele, falei com uns alunos meus alunos também E contribuíram. às vezes a gente precisa de tão pouco para ajudar tantas pessoas. Então, assim, eu quero montar um centro de treinamento, onde eu poderei dar gratuitamente educação continuada, assim como ofertar também o esporte. Jiu-jitsu, judô, Bacana. que é o que a gente gosta de fazer. Não, e você vê uma coisa, muitas vezes a gente não sabe sonhar. E tudo começa com um sonho. Se você não acredita naquele sonho, você não vai conquistar nada. Não, e a gente, às vezes, quando eu comecei a trabalhar comportamento humano, qual o seu sonho? Eu não sabia responder, Thiago. Eu vivia para o meu marido, para os meus filhos, para o trabalho, para as coisas. Eu vou vivendo, vou pagando conta, vou vivendo ali. Como que... mãe, você vai comer isso aqui? Como isso aqui? E a gente vai perdendo a nossa identidade, porque a gente perde a capacidade de sonhar. Então a gente não pode perder a capacidade. A gente tem um Tem propósito. até um nome, inclusive, Centro de Educação e Treinamento. Aí eu queria homenagear ou meu avô ou meu pai.
Olha Aí eu que vou pensar ainda bacana. sobre Já tem que isso. botar no mural dos sonhos. É, Agora, pra gente finalizar, bora ser feliz apesar de... apesar das diversidades, né? Que eu posso dizer assim, às vezes eu fico meio emocionado porque falar de sonho, falar de disciplina, resiliência, tudo isso é muito, é o que todo mundo fala. Eu vou usar uma palavra, um ditado que o meu pai tem, ele passou antes de morrer para mim. Ele falou assim, meu filho, eu usei isso com o Thiago. Quando eu convidei o pai dele, a família dele, para chegar para minha casa... tem que explicar, né? Porque o Thiago, a casa do Thiago tem escada, do Fernandinho não tem. Então, aí o Fernando e a Flávia abriram as portas. Abrimos as portas. Meu pai falou, meu filho, não passe na vida de ninguém sem deixar algo bom, com gesto, palavras ou ações. Ele falava isso, um senhor analfabeto, feirante, Uma sabedoria de vida que não tem preço, não tem faculdade. Eu sempre fiz isso com diversas pessoas inconsciente. Com o Thiago, eu fiz consciente. Então, assim, eu usei um princípio do meu coroa ali, do meu pai, né? E hoje é esse o que eu deixo, né? Apesar de eu deixo esse lema, essas palavrinhas, chaves, e ter disciplina, resiliência e foco naquilo que você quer. Porque só assim você vai conseguir evoluir, conseguir conquistar coisas materiais, coisas não materiais, experiências. E o que eu falo, a vida não é linha reta. Não. Você vai tropeçar, você vai perder o caminho, volta pra ele. E é assim, né? É isso. Uma hora você chega. É isso que eu tenho E pra você, deixar. Thiago? Bora ser feliz apesar de... das barreiras, porque você é capaz. É isso aí. Somos, né? Somos. Foi um presente. Samir, pega ali, eu comprei um chocolatinho, porque vocês estão me incomodando, né? Pô, sarados. Tem que dar um pouquinho de glicose, de açúcar. Ela tem muito tempo que não me vê, cara. Você tá maravilhosa, Aqui, pelo ó, amor de Deus. Um chocolatinho, o livro, que é a minha história, porque eu acho que da Mansão dos Vampiros ao Império da Segurança. Esse aqui é do Thiago. Esse é teu, Thiago. Esse aqui é do Fernandinho, porque eu falo que se a gente não entra em contato com a nossa história, a gente não tem a capacidade de enxergar os olhos do outro. Então a gente tem que falar sobre a gente, botar aí a cara a tapa. Nem todo mundo gosta, mas é preciso para quê? Pra gente inspirar, pra gente estender a nossa mão, que eu falo. A gente é anjo de uma asa só, e pra avó a gente tem que fazer o quê? Se abraçar. Sim. Né? Pra gente voar. E estamos convidando você num projeto. Tamo junto, sempre, junto e misturado. Projeto para trabalhar a inteligência emocional dessa vamos galera lá aí. nesse projeto social aí que a gente vai, tem muita coisa. Eu também, eu acho que é importante a gente construir Bem alguma coisa direcionado, é bem legal. para mudar o mundo. Se a gente mudar ali, aquela história clichê, mas é verdade. Se você faz o teu grãozinho de areia, faz um impacto enorme. Um beijo, obrigada e até a próxima. Pessoal. Valeu.